A paz do Senhor, os irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando nesse terceiro trimestre cerca do livro do Êxodo e Levítico. E ainda estamos no livro do Êxodo, a lição de número 6 hoje. A lição de número 6 ela vai falar sobre a saída do Egito e a passagem pelo mar. Ela está inserida no capítulo 13 a 15 do livro do Êxodo. E, como sempre, as lições, ela traz 3 objetivos, né? E o primeiro objetivo é saber que Deus é o nosso guia. E o segundo é crer no livramento divino. E o terceiro é descansar, sabendo que Deus vai na frente. O textuário da lição diz: "E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco." Hebreus 14, verso 6. A verdade prática diz: além de sair do Egito, é necessário tirar o Egito das nossas vidas. E é bem interessante isso, porque no Éden, o espírito do homem se desconectou do Espírito de Deus. Por isso que Deus diz assim: Adão, onde é que tu estás? Não é que Deus não soubesse onde é que Adão estava, quando estivesse escondido atrás de alguma árvore. Mas é porque Deus viu que foi desligado o Espírito do homem do Espírito dele, lá no Éden. Aqui no Egito, o Espírito de Deus se conecta com o homem e sai do Egito. E no deserto, há a necessidade do Egito sair do homem. Amém? Pois bem, a introdução vai dizer assim: a experiência de Israel com Deus, enquanto nação, estava apenas começando. Para tirá-los do Egito, Deus só precisou de uma noite, né? Mas seriam necessários 40 anos para tirar do Egito. Para tirar o Egito de Israel. O primeiro ponto da lição vai dizer: Deus guia o seu povo. Israel viveria durante a jornada pelo deserto a verdade do Salmo 23, né? Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, e no original não me falta, mas traduzido já do grego para o latim, a Bíblia teve um grande prejuízo, porque eles não traduziram e não interpretaram de acordo com a escrita hebraica, judaica, né? Então, no original diz assim: o Senhor é meu pastor e não me falta. Não é como está transliterado errado, que é não, e nada me faltará. Porque não tem nada a ver. Inclusive, o povo de Israel no Egito estava faltando muita coisa, né? Eles não tinham paz, eles estavam sendo escravizados, então estava faltando. Então não é isso que o versículo quer dizer, o salmista quer dizer. O salmista Davi, no Salmo 23, no original, diz: o Senhor é meu pastor e não me falta, ou seja, o Senhor é que não falta, né? Pois bem, então, o perigo dos atalhos. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa e vendo a guerra, torne ao Egito. Então, Deus já de antemão já sabe das nossas fraquezas, já sabe das nossas, vamos dizer assim, já sabe da nossa fraqueza, da nossa necessidade e o que a gente pode suportar. Ele nos conhece. Foi Ele que nos fez, né? Então, ele disse: eu não vou levar o povo por esse lugar aqui, que é mais perto, arrodeando o mar, porque eles vão encontrar com os filisteus, que é um povo violento, um povo guerreiro, e Israel não era guerreiro, Israel era um povo de trabalho, um povo experimentado no trabalho duro, não tinham experiência com arma, com espada, né, com arco. Eles estavam vivendo na escravidão e não tinha nenhum treinamento, né, bélico, né? Então, o Senhor, pensando nisso, né,
o Senhor tira pelo mar. Não era um pouco mais longe, mas não a tanto de passar 40 anos. Eles passaram 40 anos, não é por conta da distância. Eles passaram 40 anos por conta da murmuração, né? Da desobediência, do não confiar nele. Quando o povo não confiou nele, quando o povo não acreditou nele, aí lá no próprio livro do Êxodo diz, por cada dia que vocês passarem espiando a terra, vai ser 1 ano que vocês vão ficar rodeando ela. Isso está escrito lá no livro do Êxodo também, né? No livro de Números também está registrado. E por conta da desobediência, de não crer no que Deus falou, né? Na promessa que Deus falou, que ia tirar ele do Egito para levar para a terra, né? Para a terra prometida, e eles murmuraram. Por conta dessa murmuração, Deus faz com que, para cada dia que eles passaram espiando a terra, até porque eles foram ali, em 40 dias eles foram lá na terra e voltaram, os 12 homens. Ou seja, da mesma forma eles poderiam ter ido, se não tivesse murmurado, ter ido por esse caminho que eles foram. Já era Canaã onde eles foram. Mas aí Deus vai, por conta da desobediência, ele vai dizer, ó, esse povo não vai entrar, eu não vou deixar a descendência desses desobedientes, desses murmuradores, eu não vou deixar eles entrar. Então ele, para cada ano que eles foram lá espiar a terra, por cada ano o Senhor deu, para cada dia o Senhor deu 1 ano. Aí por conta disso que eles passaram rodeando a terra. Na realidade eles não estavam caminhando em linha reta, eles estavam rodeando a terra praticamente. Porque se fosse caminhando 40 anos em linha reta, eles tinham atravessado praticamente o Oriente Médio todo naquela época. Mas eles estavam andando em círculo. E é isso que acontece quando a gente desobedece a Deus na nossa vida. A gente fica andando em círculo, a gente não sai do lugar, a gente não prospera, a gente não progride, a gente não aprende, a gente não estuda, a gente não dedica o tempo, porque a gente fica olhando para trás, olhando para o Egito, a gente fica olhando para baixo e nunca olhando para o autor e consumador da nossa fé. É isso que nos faz ficar rodeando, patinando no mesmo lugar, sem crescimento, sem conquistar nada. Pois bem, no segundo tópico, segundo ponto do segundo tópico, vai dizer, confiança é necessária. Olha só, a falta de confiança também levou Moisés consigo os ossos de José. Aqui já era a segunda confiança. A primeira era crer na palavra de Deus. A segunda é que eles tinham um objeto. Uma coisa é você ter apenas a palavra, outra coisa é você ter um objeto, você ter algo palpável, né? E aqui é o algo palpável, porque o próprio José, a quem eles sabiam da história, né? Apesar de ter passado já 300 anos depois do que aconteceu com José veio a morrer no Egito, mas José fez uma promessa, José profetizou para eles, antes de morrer, e disse, olha, certamente o Senhor vos visitará, para tirar vocês daqui, para levar para a terra que prometeu aos nossos pais. Certamente. Por conta disso, não me enterre aqui. Quando eu morrer, guarde os meus ossos para ser sepultado lá na terra, porque eu quero que os meus ossos sejam sepultados lá. Então isso era mais uma evidência, uma garantia, além da palavra de Deus, que já era o suficiente, mais uma prova. Mas mesmo assim, eles não acreditavam. Deus vai na frente, o terceiro e o último tópico do primeiro. Deus vai na frente. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa nuvem, numa coluna numa nuvem, e pela noite, numa coluna de fogo. Esse aqui é um anjo. O Senhor colocou um anjo. Então esse anjo, esse mesmo anjo, ele era a nuvem durante o dia e à noite ele era a coluna de fogo. Mas era o mesmo anjo. Ele só mudava de acordo com o tempo, né? Então o Senhor colocou essa proteção para os israelitas caminhar. Porque os israelitas não podiam parar. Eles caminhavam, quando eles estavam caminhando, eles caminhavam de dia e de noite. Até quando sai do Egito, depois que sai do Egito ali, que o Senhor vai ordenar a Moisés para fazer o tabernáculo, né? Então eles caminhavam de dia e de noite, e só parava quando esse anjo parava.
quando essa nuvem parava. Onde a nuvem parava, eles paravam e armavam o acampamento. Quando a nuvem se movia, eles também se moviam. Eles não podiam ficar parados com a nuvem se movendo. Da mesma sorte, hoje a igreja. O Espírito Santo, ele é vivo dentro de nós. E ele se move dentro de nós. Não é para nós ficar parados. Aonde o Espírito Santo está, não é para ficar parado, não passa despercebido. É para ter algum movimento, é para ter alguma ação. Claro que não é movimento mecânico, aquelas coisas forçadas. Aí é um movimento natural, né? No sentido de não ser forçado, de não ser mecânico. Mas nós, como templo e morada do Espírito Santo, não podemos ficar inerte, não podemos ficar parado, sem fazer a obra do Senhor, sem ler a Bíblia, sem orar, sem visitar alguém. Não tem como. A pessoa que é templo do Espírito Santo não pode fazer isso. Porque o Espírito Santo é sinal de movimento, sinal de avivamento, né? Então, aqui, acerca para traçar o melhor caminho, né? Deus vai na frente, né? E aqui, nessa situação aqui, que Moisés vai dizer, quando Deus vê que o povo desobedeceu, aí Deus vai dizer para Moisés: Moisés, pega o teu povo e eu vou colocar o anjo, e meu anjo vai contigo. Aí Moisés disse: não nos faça arredar o pé daqui, se o Senhor não for conosco, né? Então, esse negócio a gente tem que ter muito cuidado. O anjo é um servidor, anjo é um diácono, sobre as ordens de Deus para nos servir. Não é para a gente adorar, como as pessoas ficam na igreja: eu estou vendo um anjo ali, eu estou vendo um exército de anjo ali, eu estou adorando o anjo. O anjo não é para ser adorado. Os anjos que recebem adoração são os anjos do mal. Os anjos que caíram com Lúcifer, caíram da sua glória, da sua honra. Não é que eles caíram na terra. Os anjos mal não vivem na terra. E aqui, a gente vê muito culto de adoração aos anjos. E Moisés não. Se o Senhor não for conosco, não me faça arredar o pé daqui, só com o anjo, né? Nós não queremos só o anjo. Nós queremos o anjo, mas com o Senhor, dando as coordenadas, dando as ordens. E isso que fique de lição para nós acerca dos anjos, né? Para não adorar anjo, como a gente vê culto de adoração a anjo e até a homens. O segundo ponto da lição vai dizer a travessia do mar. A travessia do Mar Vermelho é um dos eventos mais extraordinários da Bíblia. O vento soprou naquela noite e deixou uma estrada no meio do mar. Registrado, o salmista registra aqui no Salmo 77, verso 19. Separada por muro de águas, cerca de 3 milhões de pessoas passaram a pé enxuto entre as paredes de água que o Senhor fez. Porque o Senhor, ele manda, toda a criatura dele obedece. A única criatura da criação de Deus, a única que desobedece é o homem. Porque as outras, que no caso dos anjos que desobedeceu, veio o juízo de Deus sobre eles. E o homem desobedeceu, também veio o juízo de Deus. Mas depois dos anjos, o único ser criado que desobedece a Deus é o homem, porque as outras coisas tudo obedece a Deus 100% ali, do jeito que Deus quer. Deus ordena no vento, no mar, nas águas, no fogo. Deus manda o inseto, Deus tudo que Deus criou, não criou nada depois. Quando ele criou tudo. Os vermes, os insetos, os vírus, não tem nada novo. Mas apareceu agora um vírus novo, que foi do coronavírus. Não, isso Deus já tinha criado. Ele só apareceu agora, né? Foi descoberto agora. Mas ele já é criado, tudo Deus já criou quando ele criou todas as coisas. Em princípio, não foi no princípio. O princípio não é começo. Em princípio é para que ele criou. Tudo que Deus criou tem um propósito para ele. Isso que é o princípio. Pois bem, o primeiro ponto do segundo tópico vai falar a perseguição dos egípcios. Quando os egípcios, né, quando o coração de Faraó já amolece de novo, já volta a um coração normal, porque Deus o endurecia,
justamente para humilhar ele, para mostrar para o povo, para mostrar para o seu povo, os hebreus, quem era Deus, que eles já não sabiam mais quem era, por conta dos 300, dos 430 anos no Egito, a descendência lá que estava lá, a última, né, a quarta geração. Então, por conta dessa quarta geração, eles também já não sabiam quem era Jeová. E aí Deus, mandando essas maravilhas, que para os egípcios era praga, Deus estava se revelando para o seu povo, que não o conhecia mais, porque não levaram em conta aquilo que Abraão ensinou, Isaac e Jacó, né? E não levaram em conta os que eles ensinando o menino, ensina, né? Ata na tua porta, ensina o menino andando, levantando, deitando-te. E aí, não fazendo isso, o povo já na quarta geração já não sabia mais. Então Deus, com essas maravilhas, ele ensinava o seu povo e trazia juízo para o Egito. E aí Faraó já amoleceu o coração e aí disse: o que é isso que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir, e agora? Quem é que vai fazer os nossos trabalhos aqui, o nosso serviço braçal aqui, né? Aí, novamente, eles vão correr atrás, que é para impedir que Israel saia. E aqui Israel, mais uma vez, duvida, né? Aí quando vê que Faraó está chegando, né, eles escutam ali o exército se aproximando, e aí eles correm para Moisés e dizem: Moisés, por que tu nos trouxe para cá? Dos lados agora é só montanha, e para frente é o mar, isso como é que nós vamos fazer? E aí Moisés vai fazer a coisa certa, que é clamar ao Senhor, que é para os pés do Senhor. A melhor parte do corpo de Jesus é os pés. Ele falou isso para Maria, irmã de Lázaro. Falando para Marta: Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte do corpo de Cristo? É os pés. Estando nos pés do Senhor. E Moisés foi aos pés do Senhor e clamou. E o Senhor vai dizer assim: Moisés, por que tu clamas a mim? Fala para o povo marchar. O que tu tem na mão? Tem um cajado. Pois é, usa o cajado. Da mesma sorte, a igreja também está vivendo nessa situação. O Senhor Jesus nos capacitou, nos ordenou e nos encheu de poder e autoridade. Mas, no entanto, a gente está com o cajado da mão de autoridade, como Moisés, e perguntando para Deus o que é que nós vamos fazer. E agora? Sendo que Jesus disse: eis que eu vos dou poder e autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos, e qualquer coisa, se pisar em serpente, escorpião, e qualquer coisa mortífera que derem a vocês, não lhe farás dano algum. Então, isso é o que o Jesus fez, não é? Isso não está sobre, assim, sobre o nosso controle de dizer que uma hora tem, outra hora não tem. Não, isso foi Jesus que nos deu. Agora, nós precisamos ter ousadia para usar. É a mesma coisa de você ter uma arma de fogo, e você não fez nenhum treinamento, não fez nenhum curso de tiro. Então você está com uma poderosa arma na mão, mas não vai servir de nada, porque você não manuseia, você não aprendeu a usar. Através da palavra, através da oração, né? Através da congregação, do evangelismo, tudo isso são treinamentos para você usar o poder que Jesus nos deu. Aí geralmente a gente não lê a Bíblia, não ora, não congrega, não evangeliza, né? Não ora por nenhum enfermo, nem por si mesmo. Como é que você vai usar esse poder e essa autoridade que Jesus lhe deu? Do mesmo jeito, Moisés estava com poder e autoridade, mas não teve coragem de usar pelo tamanho do problema. E Deus pergunta para ele, ele vai e diz: pois usa isso que tu tem. Do mesmo jeito, Jesus pergunta para nós hoje, né? O que é que nós temos? Ah, Senhor, nós temos poder e autoridade dada por Ti sobre os espíritos imundos e sobre as enfermidades. Pois usa esse poder. O segundo tópico é o modelo de Israel, né? O medo de Israel, aliás. Qual era o medo de Israel? Chegando Faraó, os filhos de Israel, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, né? Não tem nenhum problema a gente temer. O que não pode é a gente ser engolido por esse temor, por esse medo.
Na hora da situação, a gente tem que fazer isso, clamar ao Senhor. Mas se Ele já nos ordenou, vamos clamar ao Senhor fazendo, né? Então aqui, quando ele fala mas quando acabam os recursos humanos, os de Deus estão ao nosso alcance. Quando uma solução ordinária não é possível, Deus é poderoso para agir extraordinariamente. Nós temos que sair do natural para o sobrenatural e nós temos que também sair do ordinário para o extraordinário. Isso é a gente mudar de fase, é a gente crescer. Aquilo que Paulo falou para a igreja, disse, olha, eu vim aqui com alimento sólido, mas eu vou ter que voltar e trazer novamente o leite, porque vocês não estão mudando de fase, vocês não estão crescendo. E é isso que está acontecendo com a igreja. A igreja não lê mais, a igreja não canta mais hinos da harpa, a igreja não tem mais estudo bíblico, a igreja não se interessa mais para conhecer a Bíblia, né? E o inimigo, ele entra justamente na dúvida, ele entra justamente na falta de conhecimento. Há uma necessidade da igreja voltar a conhecer a palavra, até porque nós temos uma Bíblia totalmente, a maioria das palavras, né, dos textos foram mudados de acordo com o que pensavam os gregos e os romanos, né? Então a nossa Bíblia nós temos que estudar mais e buscar mais próximo, a Bíblia mais antiga, a mais próxima do original é a mais antiga que você encontrar, para buscar, para não acreditar no anjo do tanque de Betesda, para não acreditar em muitas coisas ali que muita gente fala, né? Que Paulo caiu do cavalo e que Elias subiu numa carruagem de fogo, e não tem nada disso, não está escrito. Leia como é que está lá, vê se você acha essas coisas lá na Bíblia. Não está. Mesmo na tradução mais ralé que tem, mesmo assim não está, mas é o que nós aprendemos de ouvido. E aí diz que Elias subiu numa carruagem de fogo. Diz que Paulo caiu do cavalo. E diz que lá no tanque de Betesda, um anjo, que ninguém sabe nem quem é, curava, que não curou ninguém. As pessoas ficavam lá jogadas. São coisas que foram acrescidas ali, mas que não faz parte, assim como tem vários textos na Bíblia. Em Atos a gente vê muitos feiticeiros, macumbeiros, está escrito ali, está registrado ali, mas eles não faziam nada, mas está lá. Dizendo, olha, isso aqui para muitos era muita coisa, mas agora que conheceu Jesus, né? Mas ele se achava uma grande figura, era respeitado, era um João de Deus, de Abadiana, no Goiás. Mas depois que a pessoa conhece a verdade, que lê a Bíblia, aí diz, não, esse cara aqui não tem nada de Deus. Pois bem, o terceiro e último tópico do segundo vai dizer, Deus peleja por Israel. Deus peleja por nós, né? Então somente Ele quer que a gente creia, que a gente acredite, que a gente coloque o pé na água. É isso que Ele quer. Glória a Deus. O terceiro ponto aqui, concluindo, vai o cântico e água doce, né? O hino da vitória. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu? Glorificado em santidade, terrível, em feitos e gloriosos, e que opera as maravilhas, né? Aqui, ao todo, temos 3 cânticos de Moisés registrados na Bíblia. Esse aqui, de Êxodo 15, 11, em Êxodo 31, 22, aliás, Deuteronômio 31, 22 e no Salmo 90. São os salmos que Moisés escreveu, né? Ele é, vamos dizer assim, que ele é o autor. É necessário estar tão alerta depois da vitória quanto antes da batalha. Não é porque a gente ganhou uma batalha que você agora joga as armas fora e tudo e fica desprotegido. Não. A palavra de Deus diz que Satanás, quando tentou Jesus ali no deserto, Satanás se ausentou dele por um tempo. Não se ausentou até Jesus ir para o céu, voltar para o Pai. Durante os 3 anos e meio que Jesus ficou, Satanás estava sempre. Ali no deserto, ali, quando Satanás foi vencido ali, e Jesus venceu, não
obedecendo a palavra de Deus e resistiu, né? Que a palavra de Deus diz lá em Tiago, né? Que nós devemos, quando nós resistimos ao diabo, ele foge de nós. Então nós temos que resistir. Jesus resistiu e o diabo fugiu. Mas aí está escrito que o diabo se ausentou por um tempo, por um momento. Do mesmo jeito, a gente não pode se desarmar porque venceu uma batalha. Devemos celebrar, sim, devemos celebrar, devemos agradecer, devemos ofertar, sim, mas não sempre ali como na época da construção do muro, que Josué diz que o pessoal estava com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra. É assim que é a obra do Senhor aqui, enquanto estivermos aqui. O segundo ponto vai falar o perigo da murmuração. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Né? Ali quando ele sai, que atravessa o Mar Vermelho, vê todas aquelas maravilhas e tal, 3 dias depois eles já estão murmurando. 72 horas depois que passaram o mar, que viram aquele grande milagre, né? Que ainda era para estar se beliscando, ainda era para estar ainda se perguntando se aquilo aconteceu, ele já estava murmurando. O que nós vamos beber? E é quando Deus fala para Moisés pegar um tronco, né? Estava aqui quando eles chegam nas águas, né? Nas águas amargas, conhecido como Mara, né? O lugar ficou conhecido como Mara por conta da água que era amarga. Aqui no tópico 3, no último tópico da lição. Então aqui, então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. E Moisés lançou essa árvore nas águas e as águas se tornaram doces. E essa árvore, ela está justamente tipificando para Jesus. Jesus é a árvore da vida. Jesus é aquela árvore que vai fazer a diferença na nossa vida. Ele é a árvore da vida. Quando a gente chega na árvore da vida, aquela que está lá em Apocalipse, aquela que estava no Éden, que foi escondida, né? E novamente ela vai ser liberada para nós, porque quando Jesus nos escolheu, nós agora vivemos, né, na vida eterna. Então a árvore da vida é essa que dá a vida eterna. Essa mesma árvore, ela está tipificada também aqui em Jacó. Jacó também, quando ali Deus fala para que ele está sendo roubado pelo sogro, e aí Deus também vai e diz, olha, pega umas varas, né? Pega umas madeiras, assim, vai e coloca lá dentro da água, lá onde os animais vão beber, e lá vai nascer aqueles que são salpicados e malhados. Então ali também tipificando esse tronco, né? Esse madeiro que foi jogado dentro da água, que faz a diferença. Também ali no caso de Agar, quando foi despedida de Abraão, e aí acabou a água que eles iam levando e o menino estava morrendo de sede, a mãe, para não ver o menino de sede, se senta também debaixo de uma árvore. Quando ela se senta debaixo de uma árvore, aí Deus ouve o clamor do menino e fala para ela, eu ouvi o clamor do menino, e logo mostrou um oásis de água para ela. Ela também estava perto de uma árvore. Todas essas simbologias aqui tipificam Jesus. E nós vamos ter problemas sim, mas sempre Jesus já está perto de nós. Basta que a gente possa olhar com os olhos espirituais, crendo nas promessas dele. Glória a Deus, aleluia. Concluindo aqui o terceiro ponto, né? Em Hebreus, aqui em Gênesis 22, Deus põe à prova alguém, né? Provação nenhuma é agradável. Está lá em Hebreus 12, 11. Nenhuma prova, nenhuma disciplina, no momento parece boa. Mas no final ela produz um peso de glória, né? Um gozo. Então ninguém quer ser disciplinado. Mas depois da disciplina vem realmente a vitória, vem aquele gozo que você aprendeu, que você cresceu, né? E sempre Deus vai provar. Sempre Deus vai ferir. Sempre Deus vai ferir profundamente quem ele vai abençoar poderosamente. Isso desde Cristo. É assim. Ele sempre vai ferir profundamente quem ele vai abençoar poderosamente. A gente tem que crer nisso. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.